Olá, lindos e lindas! Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje o nosso assunto é análise textual, mas antes de mais nada nós vamos descobrir o que é texto. E para isso eu venho compartilhar com vocês hoje uma experiência. Vamos lá! Que experiência é essa? Nada mais nada menos que o tradicional bolinho de chuva. Você deve estar se perguntando, né? O que afinal isso tem a ver com a aula de língua portuguesa? Pois é, ao longo desse vídeo você vai descobrir. E quem vai me ajudar nessa missão hoje é o Daniel. Eu vou pedir para ele então que me diga quais são os ingredientes, afinal, que vão nessa receita. Beleza, pessoal, vamos lá. 2 ovos. 2 ovos. 1 xícara de açúcar. Açúcar. 1 xícara de chá de leite. Leite. 2 xícaras e meias de farinha de trigo. Farinha. 1 colher de chá de fermento em pó. Fermento. 3 colheres de sopa de açúcar. Açúcar com canela, certo? Isso aí. 1 colher de canela junto com açúcar para polvilhar. Isso aí. Como assim? Só isso? Sim, é o que está na receita. Mas essa é uma receita da internet, né? Na tradicional receita da minha avó, que também é a receita da minha mãe, elas me ensinaram que eu preciso colocar um pouquinho de maisena para ficar aquele bolinho assim bem sequinho, sabe? Então eu vou acrescentar 1 colher de maisena e além disso, também eu posso acrescentar uma pitadinha de baunilha, que dá aquele sabor assim bem gostoso. Legal, show. Outro detalhe bem importante que não apareceu nessa receita é como que nós vamos fritar os bolinhos, né, gente? Então eu coloquei aqui 1 litro de azeite e antes de começar a preparar os bolinhos de chuva, eu vou ligar o azeite para ir esquentando, tá bem? Para preparar, eu peguei essa tigelinha aqui de vidro e eu vou pedir então para que o Daniel me diga quais são os primeiros passos. Ok, modo de preparo. Misture todos os ingredientes até a massa ficar mole e homogênea. Como assim? Qual o ingrediente que eu coloco primeiro? Todos? Todos. Só misturar tudo e colocar aqui. Isso aí, é o que está falando aqui. Mas eu vou fazer o que minha mãe me ensinou, tá? Primeiro nós colocamos todos os líquidos. Como nós temos os ovos, podemos colocar aqui e bater um pouquinho para misturar esses ovos, né, gente? Por quê? Se a gente colocar toda a farinha depois, colocar o líquido por cima e misturar, vai ser um processo um pouquinho mais difícil do que se eu colocar os líquidos primeiro. Depois eu vou colocar o leite. Então, coloquei o leite aqui, dei mais uma misturadinha e agora sim vamos aos líquidos. Podemos começar pelo açúcar, não precisamos, ao contrário do que diz ali, colocar tudo de uma vez. É muito importante nós irmos misturando e vendo então como está ficando a nossa massa. Vou acrescentando então um pouquinho de farinha, misturando até ficar uma massa bem bonita. Vamos lá, tá quase pronta a nossa massa, tá ficando bem bonita, ó. E mesmo eu tendo acrescentado um pouquinho de maisena, né, que é um ingrediente em pó, tá ótimo, eu não preciso colocar mais leite, tá? Muito bom. Esse é o ponto da nossa massa, ó. Vamos esperar o óleo esquentar pra gente poder fritar os nossos bolinhos. Aliás, Daniel, tem alguma coisa aí nessa receita que fala sobre como a gente faz para fritar esses bolinhos? Tem sim. Em uma panela de óleo bem quente, coloque as bolinhas da massa. Só isso? Então, vamos ver como é que tá o nosso óleo e bora lá. Alguns detalhes importantes desse processo é preparar uma cestinha ou pode ser até mesmo um prato com alguns guardanapos pra gente colocar os bolinhos fritos, uma escumadeira e pegar algumas colheres. Eu uso 2 colheres porque eu acho bem mais fácil de fazer assim. Eu costumo molhar um pouquinho a colher no óleo porque senão a massa acaba grudando. Não consigo fazer aquelas bolinhas perfeitas assim, né? Mas vamos lá, ó. Nosso óleo está bem quente e só ir preenchendo com todos os bolinhos. Ó, a massa até tá um pouquinho mole, né? Dá pra gente, se quiser, é opcional, colocar um pouquinho mais de farinha pra ela ter um pouquinho mais de consistência.
consistência, mas assim vai ficar legal também. Sabe aquelas brincadeiras que os bolinhos vão tendo umas carinhas e bocas e virando bichinhos? Pois é, os bolinhos são assim, espero que vocês gostem. Gente, eu fiquei muito emocionada, alguns bolinhos viraram sozinhos. Minha mãe sempre dizia que quando isso acontece é porque eles estão perfeitos, bem redondinhos. Se tiver um pouquinho de dificuldade de virar com espuma-madeira, usa um garfo mesmo, é bem mais fácil. Olha que lindos que estão ficando os nossos bolinhos. Quando estiver mais ou menos assim, bem douradinho. Aí também se quiser menos douradinho um pouquinho é a sua preferência. Mas eles estão bem lindos e podemos ir tirando dessa maneira. Então, gente, como nós estamos começando a trabalhar com análise de notícia e vamos trabalhar com outros tipos de análise de texto, eu achei bem importante conversar com vocês sobre esse conceito. E qual é o sentido disso junto com uma receita de bolinho de chuva? Vocês viram que aqui eu dividi com vocês algumas das minhas experiências e do porquê que elas são importantes. Então, eu vivenciei ver a minha mãe e a minha avó fazendo bolinho de chuva com maisena, com baunilha, dessa forma, né? E não somente misturando tudo e colocando aqui, porque na minha percepção, acho que isso não ia dar muito certo. E o texto, ele funciona mais ou menos dessa maneira. A gente pode encontrar na internet várias formas dizendo para nós como fazer um texto, vários conceitos definindo o que é realmente o texto, né? E vocês vão encontrar assim, é uma mensagem com sentido completo de um emissor para um receptor. Mas o texto, na verdade, é muito mais que isso. É muito mais que eu pensar em uma mensagem transmitida. Por quê? Para começo de conversa, eu estou esperando do meu leitor alguma reação, né? Algum sentimento. Eu quero causar alguma coisa. Eu tenho uma intencionalidade com o meu texto. E quando eu trago no meu texto as minhas vivências, as minhas marcas, ele se torna muito mais interessante e eu consigo ter alguns gatilhos para engajar o meu leitor. Será que se eu tivesse feito essa receita tal qual está ali na internet, será que ela tinha ficado boa? Será que ia dar certo? Será que ia ficar da forma como está ficando aqui? Será que meu bolinho ele não ia ficar um pouquinho pesado, cheio de gordura se eu não tivesse posto maisena? Pois é, foi isso que as minhas vivências com a minha mãe, com a minha avó me ensinaram. E sempre deu muito certo. O que acontece com o nosso texto? Se a gente pegar uma receita pronta da internet e se prender no fato de que eu preciso obedecer aquele gênero, a estrutura daquele gênero e mais que isso, pensar somente nos elementos composicionais. Não, gente, nós temos elementos textuais, mas nós também temos elementos contextuais. E esses elementos contextuais, eles são fundamentais para o texto ficar com a nossa cara, a nossa identidade. Os elementos contextuais, eles se referem muito sucintamente aqui, eu vou falar para vocês, tá? Dizem respeito às informações que estão além do texto, ou seja, em que contexto que ele vai circular? Para quem são as pessoas que eu estou escrevendo? Isso tudo precisa ser levado em consideração. Por exemplo, se eu tivesse pedido para vocês fazerem um comentário crítico super formal, direcionado aos colegas de vocês, será que ia fazer muito sentido? Outra coisa muito importante da gente lembrar é que texto, tradicionalmente, nós conhecemos como a palavra escrita, né, gente? Mas, principalmente se nós levarmos em consideração esse mundo, essa era digital que nós estamos vivendo, mais do que nunca, isso está muito presente na nossa vida. Então, o texto, ele não é só linguagem verbal, escrita. Todo tipo de imagem, até mesmo o nosso comportamento, o modo como a gente se veste, tudo isso comunica algo. Então, isso também é texto. Quando a gente vai produzir um texto, nós precisamos sim levar em conta quem são as pessoas para as quais a gente está escrevendo, né? Precisamos sim pensar que gênero é esse, quais são os elementos que o compõem e, mais do que isso, nós precisamos também pensar qual é a minha identidade
identidade de escrita? Quem sou esse eu que estou escrevendo? Quais são os tipos de texto, a forma de escrever que me representa? Então, gente, o texto é sim muito daquilo que vocês vão encontrar se forem procurar por essa definição, uma unidade discursiva, que é uma mensagem que presume um início, um desenvolvimento, um final. E uma expressão que eu não gosto muito é justamente essa de eu me referir às pessoas do texto como um emissor, um receptor, um destinatário. No caso dos podcasts até apareceu os telespectadores, né? Mas eu também espero do telespectador uma postura crítica frente ao meu texto, que ele leia o meu texto e que ele pense sobre ele, que aquilo possa impactá-lo de alguma forma. Então, isso eu vou fazer à medida que eu vou escolhendo as palavras que eu quero colocar no texto. Aquelas palavras que, sim, eu preciso pensar naquilo que é correto, naquilo que é incorreto, em qual é a linguagem que eu estou usando no meu texto, e isso também tem muita relação, total relação com o público a quem esse texto está destinado, mas eu preciso empreender ali a minha identidade. Então, por exemplo, um dia a minha orientadora me disse que descarte é uma expressão que ela não gosta. Tá, tudo bem que essa é uma palavra assim, não muito conhecida, né? Mas eu descobri, achei legal e eu gostava muito de usar. Até minha orientadora não achar tão legal assim, mas tudo bem, isso é assunto para outro vídeo. Agora, muito mais que essas escolhas de palavras demonstrarem a minha identidade, seja pela escolha de uma conjunção ou por qualquer outra, elas vão representar aquilo que verdadeiramente eu penso. E nesse sentido se fortalece o demonstrar a minha identidade nesse texto, quem eu realmente sou e o que eu acredito, o que eu estou querendo passar para o meu leitor. Está o nosso açúcar com canela. Vou pegar os bolinhos, né? Vou polvilhar com açúcar. Tem gente que não gosta muito de canela, mas isso é opcional, né, gente? Então, agora estamos chegando no finalzinho da nossa receita. Olha só que lindinhos que estão os nossos bolinhos. Muito bom, estou louca para experimentar. Tcharam! Então, gente, como o nosso foco agora é notícia, o que a gente precisa levar em consideração? Por que começar a trabalhar com análise textual justamente pela notícia? Vocês já devem ter ouvido falar que a notícia, os textos midiáticos, jornalísticos, enfim, eles são textos neutros, né? Só que não, gente, tá? É muito claro, e a gente vai ver isso em aula, que esses textos estão muito longe de serem neutros. Por quê? Pensem comigo, se vocês vão contar algo para alguém e, sei lá, o irmão, o tio, a avó vai contar a mesma coisa, só que com a versão deles, com a perspectiva deles, será que a gente vai ter o mesmo resultado? Será que vai chegar nessa pessoa a mesma mensagem contada por você, ou pelo irmão, ou pela tia? O que vocês acham? É dessa forma que a gente vai trabalhar com análise de notícia. Durante todo o texto, vocês vão ver que vai se construindo um discurso, vai se construindo uma mensagem. Eu vou noticiar que, sei lá, inundou meu bairro, né? Depois da chuva da última semana. Aí vão ter pessoas que vão dizer que a população precisa ter mais cuidado, que a população precisa não jogar lixo no chão e tudo mais, e vai ter gente que vai dizer que o prefeito não investe no bairro. Vejam só, é a mesma notícia contada de diferentes perspectivas. E nós vamos ver nas nossas aulas que as escolhas que nós fazemos das palavras, né, elas são muito, muito importantes para a forma como esse texto é construído. Nisso que nós precisamos nos deter e prender atenção. Olha, gente, que lindos! Então aquela receita deu tudo isso, tá tudo bem lindo. E vejam só, né? Eu me baseei em algo sim que eu encontrei na internet, um conceito pronto, uma receita pronta, mas eu coloquei aqui muitas coisas que eu aprendi ao longo da minha vida. Então essas foram as dicas de hoje, espero ter ajudado vocês a desenvolver uma perspectiva um pouquinho mais crítica sobre leitura e sobre escrita. Certo, gente? Um beijo, até mais!